pessoal do sexto ano, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Sou o professor Samuel, de Matemática, e hoje nós vamos trabalhar multiplicação, divisão e potenciação com números decimais. Vamos começar com a multiplicação. Na multiplicação com números decimais não tem nenhum segredo. Você vai montar a conta da mesma forma que monta com números naturais. Vamos lá. Não tem a necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula, como na adição e na subtração. Aí a gente vai montar a conta aqui. 21,4 vezes 6. Montou a conta, aí nós vamos multiplicar da mesma forma que multiplica com números naturais. Começa sempre multiplicando da direita para a esquerda. Primeiro, vamos lá, 6 vezes 4, 24. Então a gente coloca o 4, sobe 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2 que subiu, 8. Agora 6 vezes 2, 12. Deu 1.224. Mas isso não está certo ainda, não é? A gente tem que olhar a quantidade de casas decimais que tem na conta completa. A mesma quantidade de casas decimais que tem na conta vai ter que ter no resultado final. Então vamos lá. A casas decimais, como todo mundo sabe, é a parte da direita depois da vírgula. Aqui tem só uma casa decimal. No 6 não tem nenhuma casa decimal. Então a gente tem que ter uma casa decimal também aqui no resultado final. Então a vírgula vai estar bem aqui. Certo? Vamos lá, fazer o segundo exemplo aqui. 12,32 vezes 3,7. A gente vai pegar, montar a conta da mesma forma. 12,32 vezes 3,7. Estão vendo que é só montar da mesma forma que números naturais, né? Então vamos fazer a conta. 7 vezes 2 primeiro, 14. Coloca o 4, sobe 1. 7 vezes 3 vai dar 21. Mais 1 que subiu, 22. Coloca o 2, sobe outro 2. 7 vezes 2, 14. Mais 2 que subiu, 16. Coloca o 6, sobe 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Terminou de multiplicar o 7 pelos números de cima, agora vamos multiplicar o 3 por todos os números de cima. 3 vezes 2, que dá 6. Lembrando que sempre tem que deixar um espaço vago e começar do próximo número. 3 vezes 3, 9. Coloco 9. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Aí agora a gente soma normalmente, não colocar a vírgula ainda, porque a vírgula vai ser colocada apenas no resultado final. Vamos lá, 4 vai descer o 4, porque aqui não tem nada. 2 mais 6, 8. 6 mais 9, 15. A gente deixa o 5 e sobe 1. Aqui subiu 1 mais 8, 9. Mais 6, 15. Sobe 1 novamente. 1 que subiu mais 3, 4. Agora a gente tem que olhar a quantidade de casas decimais que vai ter na conta. Olhando aqui, tem 2 casas decimais. E no 3,7 tem uma casa decimal. Juntando tudo, vão ser 3 casas decimais. E como na conta tem 3 casas decimais, no resultado também vai ter que ter 3 casas decimais. Então a gente conta 1, 2, 3. A vírgula vai estar bem aqui. Colocou aqui 3 casas decimais, então o resultado vai ser 45,584. Não tem segredo. É só multiplicar da mesma forma que multiplica os números naturais e depois contar a quantidade de casas decimais que vão ter
na conta completa e colocar a mesma quantidade no resultado final. Uma observação, pessoal, é sempre que for fazer multiplicações de números decimais com números como 10, 100, 1000, 10.000, nós só precisamos andar com a vírgula, não vamos precisar fazer a conta completa. Por exemplo, 4,5 vezes 10. Se a gente fosse fazer a conta, vamos fazer um rascunho aqui rapidinho. Quatro vírgula cinco vezes 10 ficaria 0 vezes 5, 0, 0 vezes 4, 0. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Somando isso aqui, ficaria 450. Como na conta tem uma casa decimal, aqui também iria ter uma casa decimal. Então ficaria 45. Sempre que for multiplicar por 10, 100 ou 1000, a gente só precisa andar com a vírgula para a direita na multiplicação. A gente olha a quantidade de zeros que tem na multiplicação e anda a quantidade de zeros para a direita. Aqui, como tem só um zero, a gente vai andar com a vírgula uma casa para a direita. Ela vai vir para cá. Então, o resultado será 45. Vamos fazer outro exemplo. Se fosse 8,273 vezes 100. Nós iríamos andar duas casas decimais para a direita nesse caso, porque são dois zeros, então a vírgula iria passar daqui para cá. O resultado seria 827,3. Então é isso. A multiplicação, quando for por 10, por 100, por 1000, é só andar com a vírgula para a direita. Agora nós vamos falar sobre divisão. A divisão com números decimais. Nesse caso, vai ser uma divisão entre números naturais, mas vai dar um resultado não exato, ou seja, um resultado decimal. Vamos montar a conta aqui. Aqui, para fazer a divisão, nós temos que achar um valor que multiplicado por 5 seja 21 ou próximo de 21. Nesse caso, seria o 4. Que iria dar 20. 21 menos 20, 1. Nesse caso, sobrou, o resto foi 1. Porém, não vamos deixar com o resto. Nós queremos um resto 0, mas o 1 não tem como dividir por 5. Então, nós vamos acrescentar um 0 e acrescentar uma vírgula no quociente. Mas por que isso? É porque aqui a gente está trabalhando em unidades. Uma unidade é o mesmo que... Uma unidade é o mesmo que 10 décimos. Então a gente transformou essa unidade em 10 décimos. Por isso entra a vírgula, porque a gente agora vai começar a trabalhar a parte decimal desse número. Então, qual o valor que multiplicado por 5 dá 10? Nesse caso é o 2. 2 vezes 5, 10. E achamos nosso resto zero. O resultado, 4,2. Agora nós vamos para a questão 2. Diferente da primeira, são dois números decimais. Para montar a equação, a gente vai montar da mesma forma que montamos a primeira. 14,3 dividido por 6,5. Mas para facilitar nossas contas, nós vamos transformar esses dois números decimais em números naturais. E para isso a gente vai usar aquilo que a gente tinha usado na multiplicação por 10, por 100, por 1000, que é andar com a vírgula para a direita. Para assumir com essa vírgula, devemos andar quantas casas para a direita? Nesse caso seria só uma, que a vírgula deve passar daqui para cá. Então, para andar uma casa, nós multiplicamos por 10. E sempre que multiplica por 10 aqui, devemos multiplicar dentro da chave também. E vice-versa. Se multiplicar dentro da chave, devemos multiplicar fora da chave também, pelo mesmo valor.
Multiplicando aqui por 10 e aqui por 10, os dois andaram uma casa com a vírgula andou uma casa em cada um. Então a gente monta aqui 143 dividido por 65. Agora a gente pode fazer a conta. Agora a gente tem que achar um valor que multiplicado por 65 chega em 143 ou mais próximo de 143, que nesse caso vai ser o 2. 2 vezes 65 vai ser 130. Fazendo a subtração aqui, 3 menos 0, 3. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Deu 13. Mas 13 não divide 65. Então a gente tem que fazer a mesma coisa que fizemos aqui na primeira. Passar isso para casas decimais. Então a gente vai acrescentar um 0 aqui. Essas 13 unidades viraram 130 décimos. E aqui a gente vai começar a trabalhar com as casas decimais. Agora, qual o valor que, multiplicado por 65, dá 130? É o próprio 2, que acabamos de fazer. E achamos nosso resultado, 2,2. Agora a gente vai falar sobre potenciação. Na potenciação normal, nós sabemos que devemos multiplicar a base pela própria base a quantidade de vezes que mostra no expoente. Nesse caso aqui seria o 3 vezes 3, que é a base vezes a própria base, a quantidade de vezes que está mostrando no expoente. Nesse caso são 2, então é 3 vezes 3, que seria 9. Nesse segundo caso, nós vamos pegar a base e multiplicar pela própria base da mesma forma que fizemos com o 3. Nesse caso vai ser 1,2. Vai ser 1,2 vezes 1,2. Esse vai ser o resultado da potência 1,2 ao quadrado. Vamos só fazer um rascunho aqui para 1,2 vezes 1,2. Fazendo essa conta, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 vai ser 2. E 1 vezes 1, 1. Agora a gente soma esses valores sem colocar a vírgula. O 4, aqui não tem nada, vai descer o 4. Dois mais 2, 4 também. E o 1 desce 1. 144. Mas nós vemos que aqui tem uma casa decimal e aqui também tem outra casa decimal. Então aqui tem que ter duas casas decimais também, porque tem duas casas decimais na conta. Então 1, 2. A vírgula vai estar bem aqui. Então 1,2 ao quadrado é o mesmo que 1,44. Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui. Esse já é mais complicado um pouco, né? Mas isso aqui é uma equação. O que nós devemos resolver primeiro na equação é sempre o parênteses, ou a potência. Nesse caso, os dois estão juntos, é o parênteses com a potência aqui. 0,7 ao quadrado, como, a gente vai fazer como fez ali no segundo caso, vai ser 0,7 vezes 0,7. 7 vezes 7, 49. Desce o 9, sobe o 4. 7 vezes 0, 7, mais o 4 que subiu, 4. Agora 0 vezes 7, 0. 0 vezes 0, 0. Então desce o 9, 4 mais 0, 4. E aqui 0. Temos duas casas decimais. Aqui tem uma e aqui tem outra. Então aqui também vai ter duas casas decimais. Então 0,49. Aqui vai ser 9,2, 9,24 porque não fez nada. 5,3 mais 0,7 ao quadrado é o mesmo que 0,49.
Agora, a gente vai fazer a subtração e depois a adição desses valores. 9,24 menos 5,3. Vamos fazer outro rascunho aqui. Lembrando que na adição e subtração de números decimais, vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Então vamos lá. Aqui, como não tem nada, é um 0. 4 menos 0, 4. 2 menos 3, não tem como. Então a gente vai pegar 1 do 9. Como tirou 1, ele virou 8. Passou 1 para cá, virou 12. 12 menos 3, 9. Aqui ficou 8. 8 menos 5, 3. A vírgula continua no mesmo lugar. Vírgula embaixo de vírgula, então ficou 3,94. O resultado dessa subtração, 3,94. Agora a gente vai adicionar esse 0,49. Agora nós vamos somar esses valores aqui. Vamos fazer um outro rascunho aqui. 3,94 mais 0,49. 4 mais 9 vai ser 13. Coloco 3, sobe 1. 1 mais 9, 10. Mais 4, 14. Coloco 4, sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 0, 4. Coloca a vírgula daqui. 4,43. Então esse foi o nosso resultado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!